no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma semana com transformações na agenda política. A posse dos novos parlamentares, deputados e deputadas estaduais e federais e senadores, no próximo dia 1º de fevereiro, marca o início de um novo ciclo na política do país e dos estados. O debate sobre temas que mexem com a vida da população ganharão mais espaço no Poder Legislativo. A agitação no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa toma conta dos bastidores e também do noticiário político, como conta agora o repórter Sátiro Salles. A semana tem uma agenda política agitada, com a posse dos novos deputados federais, deputados estaduais e senadores. Um novo ciclo político começa com as mudanças nas composições das casas legislativas. A Assembleia, a Câmara e o Senado terão no próximo dia 1º, quarta-feira, a posse dos novos parlamentares. Na Assembleia Legislativa do Ceará, são 37 deputados e 9 deputadas estaduais. Será a legislatura com mais mulheres na história de 188 anos do Legislativo Estadual. As cearenses estarão também presentes na Câmara e no Senado. A nova representação do Ceará na Câmara terá 19 deputados e 3 deputadas federais. 2, Fernanda Pessoa e Daiane do Capitão, exercerão o 3º mandato, enquanto Luiziane volta à Câmara como o 3º mandato consecutivo. O Senado terá também voz feminina. Com a permanência do senador Camilo Santana no Ministério da Educação, a suplente Augusta Brito ocupará a vaga no Senado. Camilo, que desde o dia 1º de janeiro comanda o Ministério da Educação, assume o mandato. Participação da eleição para a presidência da mesa diretora do Senado e, em seguida, volta para a esplanada dos ministérios. É uma semana que muda a agenda política do país, aquece os bastidores e também o noticiário. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. A agitação volta sim, Marcos Furlan, ao Poder Legislativo. Você já estava com saudade do noticiário político, com os debates acirrados nas casas legislativas, Marcos Furlan? Verdade, Luzenor de Oliveira. Vamos começar tudo novamente aí no Luzenor. Vamos, agora Marcos. com muitas caras novas, né, Luzenor? Marcos, primeiro, são 513 deputados federais e 27 senadores, né? Porque a cada 4 anos nós temos a renovação do Senado. Nas eleições de 2022 foram eleitos 26 senadores pelos estados e 1 pelo Distrito Federal, senadores e senadoras. Então, nós temos muitas caras novas aqui na Assembleia Legislativa. São 46 integrantes da nova legislatura, sendo que entre os 46 ocupantes de cadeiras na Assembleia Legislativa, 9 são mulheres. Nós vamos ter a posse no dia 1º de fevereiro, que é a quarta-feira. Em seguida, teremos a eleição para a presidência da Câmara Federal e do Senado e também, paralela a esse debate, vamos ter a discussão sobre a composição das comissões técnicas da Câmara e do Senado. As comissões técnicas, Marcos Furlan, ouvinte internauta, cumprem um papel importante, porque tudo que passa pelo plenário das casas legislativas, seja na Assembleia, na Câmara ou no Senado, vem das comissões técnicas. É o primeiro passo de tramitação de qualquer propositura, de qualquer proposta, de qualquer projeto de lei. Então, os deputados federais e senadores que brigam pelas comissões técnicas têm também a obrigação de participar das reuniões, dos debates, de relatar as matérias e depois levá-las ao plenário do Senado e da Câmara Federal. Isso no âmbito do Congresso Nacional. Então, vamos ter uma semana bem agitada, que já começa com as conversas e articulações nos bastidores para fechamento da chapa à mesa diretora da Câmara, à mesa diretora do Senado. É assim que iremos começar o ano de 2023 no Poder Legislativo.
Jornalista Luzenor de Oliveira, e com muitas casas novas aí no início da legislatura. Agora uma pergunta, Luzenor, tem muita gente que escuta, né? O pessoal ouve falar muito aí, mas ainda tem dúvidas sobre o significado dessa palavra, legislatura. Explica pra gente, Luzenor de Oliveira. Marcos, primeiro, são caras e não casas novas, né? Caras do ponto de vista da presença de novos parlamentares. Aqui mesmo na bancada do Ceará, teremos entre as caras novas, né, as deputadas federais eleitas Fernanda Pessoa e Daiane do Capitão. Nas outras bancadas, né? Fernanda Pessoa, que é filha do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e Daiane, que é chamada Daiane do Capitão, porque é esposa do Capitão Wagner, ambas são do União Brasil. Temos também Matheus Noronha, do PL, ainda no PL, a cara nova é Yuri do Paredão, que vem da região do Cariri. Temos também o empresário Luiz Gastão, que assume pela primeira vez um mandato na Câmara Federal, e podemos ter na nova legislatura como cara nova o senador Eunício Oliveira, ou melhor, deputado federal, ex-senador Eunício Oliveira, lá atrás assumiu 3 mandatos de deputado federal, um mandato de senador. Em 2018 perdeu a reeleição ao Senado e agora conquista uma vaga na Câmara Federal e está como único representante do MDB do Ceará na Câmara dos Deputados. E são caras novas, Marcos Furlan, e quanto à sua pergunta, legislatura é o termo que se usa para definir o quadriênio de um mandato, seja nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara e também no Senado. O Senado tem, no caso, uma legislatura que tem para 27 senadores, né, que começam agora essa legislatura de 8 anos. Nós temos os mandatos de 8 anos, mas a legislatura significa 4 anos de mandato. No Senado temos 2 legislaturas, uma que começa agora em 2023, com os deputados, os senadores que já estão lá, com um mandato de 8 anos, e a nova legislatura que vai até o final do mandato dos senadores que se elegeram em 2022. Eles tomam posse em 2023, agora no dia 1º de fevereiro, e ficam por 8 anos. E aí, na Câmara Federal, temos a legislatura que começa agora em 2023 e vai até 2027. Dentro da legislatura, temos 2 biênios, que significa, cada biênio, o período de mandato da mesa diretora da Câmara Federal. Ainda sobre a movimentação nos bastidores do Congresso Nacional, Marcos Furlan, temos o Carlos Alberto chegando com as informações sobre outra movimentação, que paralela à composição da mesa diretora, dos preparativos para a posse, tem também as conversas ao pé do ouvido para a definição de uma ampla base de apoio ao presidente Lula no Congresso Nacional e especialmente na Câmara Federal. Carlos Alberto. As costuras para a consolidação de uma base de apoio ao governo Lula na Câmara Federal continuam como uma das principais agendas dos articuladores do Palácio do Planalto. O governo montou o ministério e deixou focos de descontentamento que podem custar mais caro para uma base que dê tranquilidade ao presidente Lula. Os cálculos feitos entre líderes de bancada indicam que, a poucos dias do início da nova legislatura, o governo ainda está longe de somar 300 votos na Câmara, o que seria insuficiente, por exemplo, para aprovar uma PEC, proposta de emenda à Constituição. A aprovação de uma PEC precisa de 308 votos. Para o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT, não se monta governo e base sem conviver com esses problemas. É natural que os partidos aliados e aqueles que vão dar sustentação política ao governo façam seus pleitos. É claro que nem tudo que é colocado na mesa, segundo Guimarães, o governo tem condições de atender. O desafio dos articuladores políticos do Palácio do Planalto é reduzir as resistências ao novo governo. Um dos focos de preocupação é a União Brasil, que foi contemplado com 2 ministérios. Mas a maioria dos 59 novos deputados federais não se sentem representados pelos nomes que a sigla indicou para o primeiro escalão do governo. Com informações dos bastidores políticos,
Carlos Alberto. Tem razão o deputado federal José Nobre Guimarães quando, pela experiência, diz que não se monta governo base parlamentar de hora para outra e sempre tem os contratempos que significam, que se traduzem em conversa, em diálogo, em negociação. Mas se você me perguntar, Marcos Surlan, Luzenor, vai ter dificuldade para o presidente Lula conseguir esses 308 votos? Por que a referência de 308 votos? O Congresso Nacional tem 513 parlamentares. 308 votos são os votos necessários para a aprovação de uma mudança na Constituição Federal, ou seja, a PEC, é a proposta de emenda à Constituição, como bem citou o Carlos Alberto. Mas o governo está começando agora e quem tem perspectiva de poder atrai aliados, atrai apoio. Então, o governo tem 4 anos pela frente e ainda neste ano nós vamos noticiar aqui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva contando muito mais de 300 votos na Câmara Federal e a maioria no Senado também para aprovar propostas, projetos, proposta de emenda à Constituição, que é a PEC. Nesse caso de uma PEC no Congresso Nacional, na Câmara Federal, são necessários 308 votos e no Senado 46 votos, 47 votos. Ou seja, há sim um ambiente favorável à construção dessa base parlamentar. Mas isso não significa dizer, Marcos Surlan e ouvintes, que o presidente Lula terá sossego e terá tranquilidade e irá navegar ou viajar em céu de brigadeiro ao longo desses próximos 4 anos. Não, nós vamos ter uma oposição vigilante, uma oposição eleita na base do então presidente Jair Bolsonaro, que vem para fazer valer os votos que esses parlamentares, deputados federais e senadores receberam nas urnas e irão criar o contraponto ao governo Lula. É importante que nós tenhamos essa oposição sempre falante, acirrando o debate com muita responsabilidade, sem os ataques, sem as agressões verbais e também físicas. Não, o bom debate é esse que fortalece a democracia. Esse é isso que aí é muito importante, né, Luzenor de Oliveira, né? Sem dúvida alguma. É isso que nós teremos, Marcos Surlan, pelos próximos dias, pelos próximos meses e também pelos próximos 4 anos. Vamos ter um governo que será certamente vigiado pela oposição e é importante que nós tenhamos uma oposição atuante para o governo não escorregar nem cometer erros. E um governo, quando escuta a voz das urnas, escuta a voz da oposição, também consegue acertar e acertar mais para o bem do país e pelo bem da população e para o bem da população. Daqui a pouco tem muito mais aqui no Bate-Papo Político com a presença do jornalista Beto Almeida, trazendo ainda desdobramentos sobre a reunião que os governadores mantiveram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e as conquistas para o estado do Ceará a partir dessa reunião. Tem muito mais dos bastidores políticos aqui no Alerta Geral. A você, Marcos Surlan, Beto Almeida, vem chegando com as informações. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.